tarde a todos. Meu nome é Janaína. Hoje, dia 19 de novembro de 2021, às 15 horas, estamos iniciando mais uma reunião semanal da programação da operação. A reunião será dividida em 3 blocos. Ao final de cada bloco, teremos um intervalo de 5 minutos e, em seguida, retornaremos com as respostas às perguntas recebidas no nosso chat referente aos temas já apresentados. Conforme nossa agenda, no primeiro bloco teremos 3 apresentações: previsão meteorológica, previsão hidrológica, operação hidráulica. No segundo bloco, temos as seguintes apresentações: informações sobre alterações no submódulo 3.5, prazos para o processo de consolidação da previsão de carga para o PLAN, previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal, previsão de carga para o PMO e revisão semanal, resultados do PMO, intervenções energéticas relevantes. E no terceiro bloco teremos as 2 últimas apresentações: limites elétricos e principais intervenções elétricas e a política operativa. E vamos iniciar agora então com a nossa primeira apresentação. Para isso nós convidamos o Rafael, para que fará a apresentação da previsão meteorológica. Por favor, Rafael. Boa tarde a todos. Boa tarde, Janaína. Vou compartilhar a apresentação. Bom, iniciando a reunião semanal da programação da operação com a previsão meteorológica. A semana ela foi marcada pela atuação de áreas de instabilidade nas regiões centro-oeste, sudeste e norte do país, com ocorrência de pancadas de chuva nas bacias dos rios Paranaíba, Tocantins, Xingu, Tapajós, Madeira e também no Alto São Francisco, sendo que os totais observados foram acima da média semanal nas bacias do Paranaíba e do Tocantins. Os totais nessas bacias ficaram acima da média semanal. No decorrer dos últimos dias, tivemos a passagem de uma nova frente fria pelas regiões sudeste, sul e sudeste, ocasionando precipitação em todas as bacias destas regiões, com valores variando entre dentro e abaixo da média semanal. As temperaturas nas regiões sul e sudeste entraram em elevação no começo da semana e apresentaram declínio nos últimos dias com a passagem da frente fria, com a entrada de ar frio posterior à passagem dessa frente fria. As gerações eólica e solar se mantiveram estáveis e elevadas durante a maior parte da semana, onde tivemos um recorde na geração fotovoltaica instantânea no dia 17, na quarta-feira. E nos últimos dias da semana operativa, tanto a geração eólica como a geração fotovoltaica dos parques da região sudeste apresentaram uma diminuição por conta aí do deslocamento do sistema de alta pressão pela frente fria. Conforme a frente fria foi avançando, o sistema de alta pressão foi se deslocando aí nos últimos dias, e também por conta aí do aumento de nebulosidade no interior dos estados de São Paulo e de Minas, com a atuação da frente fria sobre a região sudeste. Aqui temos a figura com a média semanal da velocidade do vento na região nordeste do país, apresentando uma estabilidade em relação à média semanal da semana anterior, comportamento bem parecido em termos de média, em comparação com a semana anterior, com destaque para os parques localizados na costa norte do país, que seguiram mais favoráveis para a geração eólica, enquanto que os parques do interior da Bahia e do Piauí apresentaram oscilações ao longo da semana operativa. Em relação ao cenário previsto pelos modelos numéricos para a próxima semana operativa, observamos um comportamento similar ao da semana atual, com a atuação das áreas de estabilidade nas regiões centro-oeste, sudeste e norte do país, e também com a passagem de uma nova frente fria pela região sul no meio da semana. A expectativa é de que a precipitação varie entre dentro e abaixo da média nas bacias das regiões sul e sudeste, com exceção do Alto São Francisco e do Paranaíba, que devem variar
os totais devem variar entre dentro e acima da média semanal, essas bacias. Já as bacias do norte devem apresentar chuva próxima à média semanal. Em termos de temperatura, a expectativa é de que na próxima semana tenhamos uma estabilidade na média semanal, com exceção de Porto Alegre, que deve apresentar a média um pouco mais alta em comparação com a semana atual. E em relação às gerações eólica e solar, há uma tendência de estabilidade na média para a próxima semana. Então, essas são as informações que eu tinha para passar a vocês. E agradeço a atenção e agora devolvo a palavra para a Janaína. Então, obrigado. Obrigada, Rafael. Bom, vamos agora para a segunda apresentação desse primeiro bloco e vamos convidar a Maria para a apresentação da previsão hidrológica. Por favor, Maria. Boa tarde a todos. Estão vendo minha apresentação? Estamos sim, só colocar agora em modo apresentação para a gente. E ok, obrigada. Bom, vou iniciar agora a apresentação da previsão hidrológica referente à revisão 3 do PMO de novembro. Bom, iniciando com a previsão de precipitação para as próximas 2 semanas operativas para as bacias do subsistema sudeste, observa-se que as bacias dos rios Grande, Paraná e Paranapanema têm um comportamento relativamente parecido, no sentido de que as maiores precipitações são aqui, né, no início da próxima semana operativa, até o dia 24 não tem muita precipitação prevista, e no final do horizonte os volumes ficam ali em torno de 10 milímetros. Para a bacia do Paranaíba, as previsões dos volumes aqui do modelo previsão por conjunto ficam em torno de 15 milímetros no início da próxima semana prevista, tem uma leve diminuição, mas no restante do horizonte da segunda semana operativa, os volumes ficam em torno de 15 milímetros, passando de 10 milímetros. Passando para a previsão hidrológica do subsistema sudeste, a previsão indica uma elevação das afluências para as próximas 2 semanas operativas, com um fechamento mensal de 98% da MLT, que representa o 40º maior do histórico. Para a bacia do Rio Grande, a previsão para as próximas 2 semanas é de uma estabilidade nas afluências, com um fechamento mensal de 92% da MLT, que representa o 43º menor do histórico. Para a bacia do Rio Paranaíba, então, a previsão para a próxima semana operativa é de elevação das afluências, tem uma certa oscilação aqui devido à mudança, diminuição das precipitações, mas depois, como as precipitações voltam a se estabilizar, a previsão para a segunda semana operativa é de elevação nas afluências, com um fechamento mensal de 88% da MLT, que representa o 39º menor do histórico. Para a bacia do Paranapanema, a previsão para as próximas 2 semanas é de elevação nas afluências para a primeira semana e para a segunda semana uma leve diminuição, um fechamento mensal de 67% da MLT, que representa o 27º menor da história. E para a bacia do Rio Paraná, a previsão para as próximas semanas é de elevação, com uma certa similar às demais bacias, devido à recessão, à diminuição nas precipitações previstas, então tem uma oscilação aqui, mas a previsão em média é de elevação nas afluências. O fechamento mensal de 99% da MLT, que representa o 39º maior do histórico. Bom, passando para a previsão de precipitação para as bacias do subsistema sul, as bacias do Iguaçu e do Uruguai têm uma previsão de precipitação muito similar. A próxima semana, né, quase inteira, até mais ou menos o dia 23, 24. Então, não tem precipitação significativa aqui prevista. O dia 25 é onde tem esse pico de precipitação aqui, e em seguida, em todo o restante do horizonte, as precipitações são muito pequenas, inferiores a 5 milímetros. Então, a previsão hidrológica para o subsistema sul é de recessão, de diminuição nas afluências, com um fechamento mensal de 59% da MLT, que representa o 23º menor do histórico. A bacia do Rio Iguaçu, também, similar ao subsistema como um todo, é de diminuição nas afluências,
nas próximas 2 semanas previstas, com um fechamento mensal de 63% da MLT, o 28º menor da história. E a bacia do Uruguai tem que, no fechamento dessa semana, a previsão é de elevação na afluência, mas em seguida, nas próximas 2 semanas, o comportamento é de diminuição, consequência de quase nenhuma chuva, como apresentado. O fechamento mensal é de 55% da MLT, que representa o 26º menor da história. Bom, passando de previsão de precipitação dos subsistemas Nordeste e Norte, as bacias dos rios São Francisco e Tocantins, para as próximas 2 semanas operativas, tem precipitação prevista em todo o horizonte, com volumes ali em torno de 10 milímetros. A exceção que no finzinho, no meio da próxima semana operativa, tem uma certa diminuição, mas no restante do período previsto, é mais ou menos os 10 milímetros. Passando para a previsão hidrológica do subsistema Nordeste, para as próximas 2 semanas, o comportamento é de elevação nas afluências, com a previsão mensal fechando em 83% da MLT, que representa o 34º menor da história. Para a bacia do Rio São Francisco, similar ao subsistema, também o comportamento previsto é de elevação nas afluências nas próximas 2 semanas, com a previsão mensal de 80% da MLT, que representa o 39º menor da história. Para o subsistema Norte, similar que já vem sendo verificado, a previsão é de uma elevação bem acentuada das afluências, com um fechamento mensal de 176% da MLT, que representa o 2º maior da história. E a bacia do Rio Tocantins, também com um comportamento de contínua elevação nas afluências nas próximas 2 semanas operativas, com a previsão mensal fechando em 141% da MLT, que representa o 13º maior da história. Passando agora para a previsão hidrológica semanal. Na próxima semana operativa, as bacias cuja previsão está acima de 120% da MLT, principalmente as bacias localizadas na região norte, e as bacias com previsão abaixo de 80% da MLT, são principalmente aqui no subsistema sul, e as bacias do Grande, do Tietê e do Paranapanema, também no Jequitinhonha. Bom, passando agora para a comparação da previsão hidrológica mensal de novembro desta revisão 3, com as revisões anteriores e com o PMO para o subsistema sudeste. Esta revisão veio com uma diminuição do fechamento previsto, fechando aqui com 98% da MLT, em comparação à revisão 2, 112, então teve uma diminuição, uma relativa diminuição. Para o subsistema nordeste, a revisão 3, ela veio inferior ao que foi previsto na revisão 2 e melhor, com a previsão maior do que foi observado, foi previsto lá no início do mês. Para o subsistema sul, a previsão está bastante coerente, similar ao que já vem sendo esperado de fechamento para o mês, desde a revisão 59%, similar. Para o subsistema norte, a revisão 3 veio com uma previsão de fechamento mensal inferior, que foi previsto na revisão anterior, mas ainda assim é superior ao que foi previsto lá no início do mês, no PMO. Passando agora para a previsão dos cenários hidrológicos de novembro para dezembro, para o subsistema sudeste, aqui a revisão 3 veio para o cenário de dezembro, veio bastante similar às revisões anteriores, com um desvio aqui entre as previsões, variando de 59% a 194% da MLT, similar também para o subsistema sul, com bastante aderência entre todas as revisões para o cenário previsto para dezembro. No subsistema sul, o desvio é de 21% a 224% da MLT. Para o subsistema nordeste, o desvio aqui dos cenários vai de 44% a 259% da MLT. E para o subsistema norte, onde teve mais, ao longo das revisões, teve uma maior variação aqui, principalmente para a semana 5, mas aqui, no cenário previsto para dezembro,
foi um pouco mais similar às previsões, embora em relação aos outros subsistemas. Teve uma maior discussão aqui. O desvio, né, na previsão do cenário de dezembro, vai de 8,2% da MNT até 277%. Passando agora à evolução do armazenamento, da energia armazenada nos subsistemas, o subsistema norte, ele vem contínuo deflacionamento, né, da energia armazenada. O subsistema nordeste está aqui com certa estabilização, uma diminuição muito leve, praticamente estável. O subsistema sudeste, né, estava com uma melhoria muito sutil, mas agora também está mais estável. E o subsistema sul esteve em contínua elevação desde meio de setembro, mas agora ele está também, né, com uma taxa de aumento do ER um pouco mais menos inclinada do que estava sendo observado. No dia 18, a energia armazenada no subsistema sul era de 54,3%, no sistema norte 37,7%, nordeste 36% e no subsistema sudeste 18,8%. Bom, para alguns armazenamentos específicos dos subsistemas, né? Aqui, para Três Marias, né? A energia armazenada está em certa estabilidade, não está mais em depressionamento contínuo. Também Serra da Mesa, está aqui bem mais estável, está mais depressionando. Furnas e Tumbiara, né? Estão aqui uma recuperação muito leve, agora nos últimos dias não, enquanto. E aqui a embarcação Nova Ponte, uma elevação muito sutil, né? Na embarcação Nova Ponte em torno de 11%, Itumbiara em torno de 15%, Furnas em torno de 20%, similar à Serra da Mesa também, 21%, e Três Marias, fechando ontem no dia 18, com 28,2% de armazenamento. Bom, eram esses destaques, vou retornar a palavra. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, Maria. Bom, vamos agora, então, para a última apresentação desse bloco. Nós convidamos a Camila para a apresentação da operação hidráulica. Por favor, Camila. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não, Camila. Tá vendo já? Já estamos vendo, agora é só colocar em modo apresentação para a gente. Ok. Boa tarde a todos, meu nome é Camila, vamos dar início à apresentação da operação hidráulica dos reservatórios. Esse slide ele mostra as salas de crises que estão atuantes no momento, que é a sala de crise da Bacia do Rio Tocantins, a do São Francisco, a sala de crise da Bacia do Rio Paraná, da região sul e do Paranapanema, e além disso dos grupos técnicos do GAOPS e do GTOH referente à Bacia do Paraíba do Sul. Essas são as datas das próximas reuniões de sala de crise, sendo a Bacia do Paranapanema no dia 26/11, São Francisco no dia 7/12, a região sul no dia 24/11, Tocantins no dia 30/11 e a Bacia do Paraná, a gente ainda não tem uma data da próxima reunião. Não tivemos a alteração nos volumes de espera para essa semana operativa, referente ao item de controle de cheias. E para essa semana, nós não tivemos nada diferente da operação dos reservatórios que já foram apresentadas nas reuniões passadas. Então, eu iria mostrar apenas um acompanhamento dos reservatórios de Jupiá, Porto Primavera, Três Irmãos e Ilha Solteira. Esse aqui é um panorama das efluências de Jupiá e de Porto Primavera, desde 3 de setembro de 2021 até a data de ontem. Como pode ver, estão sendo respeitadas defluências mínimas de 3.600 para Jupiá e 3.900 para Porto Primavera, que estão declaradas através do FSARH 2347 para Porto Primavera e 2346 para Jupiá. Essa elevação que nós tivemos aqui da defluência foi devido às vazões incrementais estarem baixas na região. Esse gráfico, ele mostra os níveis de água de Ilha Solteira e Três Irmãos, que atualmente eles estão abaixo da cota 32540.
Três Irmãos e Ilha Solteira, os níveis estão assegurados através do FSARH 2212 para Ilha Solteira com nível mínimo de 319 e atualmente, na data de ontem, o nível estava 319,10 e o FSARH 2158 para Três Irmãos, assegurando o nível mínimo de 319,77 e na data de ontem nós estávamos com o nível do reservatório de 320,04 metros. Finalizando, eu devolvo a palavra para a Janaína. Muito obrigada, Camila. Então, agora nós finalizamos as apresentações desse primeiro bloco. Vamos fazer nosso primeiro intervalo e retornamos em seguida, né, para as apresentações do segundo bloco e também para as respostas às perguntas recebidas no nosso chat. Até mais. Boa tarde. Estamos retornando, né, para o segundo bloco de apresentações e primeiro vamos receber algumas perguntas que nós recebemos. A primeira delas, do Matheus Regis, da URCA. Prezados, boa tarde. O modelo SMAP tem apresentado desvios grandes em relação à realização de IENA, como visto principalmente na REV 2 de novembro. Será feito algum esforço quanto à calibração do modelo SMAP referente a esses desvios? Aí eu peço a ajuda a Maria para responder essa pergunta. Por favor, Maria. Boa tarde, Henrique. Obrigada pela pergunta. Desculpa, Matheus. Obrigada pela pergunta. Bom, quanto aos desvios, né, notamos que eles não necessariamente são só devido a problemas de calibração do SMAP, mas que nós estamos avaliando as causas desses desvios e como tratá-los. E se houvesse uma recalibração, nós avisaremos com antecedência de um mês, conforme nós sempre temos feito. Então, obrigada. Obrigada, Maria. Pedi para você continuar conosco, tem mais uma pergunta aqui. É do Henrique Kido, da Tempo Energia. Prezados, boa tarde. Se não me engano, no PMO de dezembro, entrará uma nova metodologia do SMAP, em que agrupará algumas bacias. Gostaria de saber se tem algum link Shadow para essa nova metodologia? Se não, poderiam disponibilizar alguns exemplos para nos programarmos para a mudança? Atenciosamente. Por favor, Maria. Olá, Henrique. Obrigada pela pergunta. Sim, essa nova metodologia e essa agregação vai ser disponibilizada as versões Shadow a partir do PMO. Obrigada, Maria. Temos mais uma pergunta do Luciano Sunano, do Santander. Prezados, boa tarde. O ONS tem alguma indicação de quantos serão os valores mínimos de Ilha Solteira e Três Irmãos para o mês de janeiro? A cota mínima será 319 metros? Eu peço ajuda para a Camila nessa resposta. Boa tarde, Lúcio. Nós não temos informações ainda referentes às cotas mínimas de Ilha Solteira e Três Irmãos para o próximo mês. Obrigada, Camila. Nós temos mais perguntas aqui no chat, né, que serão respondidas mais à frente aqui da nossa reunião. Vamos dar sequência agora, então, né, com a primeira apresentação do segundo bloco. Nós convidamos o Fausto para a apresentação das informações sobre alterações no submódulo 3.5, prazos para o processo de consolidação da previsão de carga para o plano. Por favor, Fausto. Oi. Boa tarde, Janaína, boa tarde a todos. Vou passar para vocês algumas informações em relação a essa alteração no procedimento de rede. Deixa eu botar aqui. Estão vendo aqui, então, né? Estamos sim. Tá, ok. Houve uma pequena alteração no procedimento de rede, nós já tínhamos feito essa solicitação já há algum tempo, 2019, por aí, 2018, 2019, e ainda não tinha sido aprovada, mas neste ano, aí, no bojo de algumas outros ajustes que fizeram nos calendários dos estudos, e foi também aprovada uma alteração aqui no submódulo 3.5, tá, em relação ao prazo para a carga, a consolidação da carga para o planejamento energético da operação. Vocês sabem que nós estamos fazendo agora, no mês de novembro, o próximo ciclo vai até 2026, 2022, 2026, então nós já estamos aí no meio do trabalho, mas eu quero vir aqui falar para vocês, embora essa alteração que vocês podem ver aqui, que
até o dia 10 de dezembro, nós estamos trabalhando com um alvo do dia 30 de novembro, como sempre aconteceu. Isso aqui não fere lá a resolução CNPE 07, tendo em vista que isso aí é um cronograma já definido, não é uma alteração de cima da hora. Tá? Por que isso, dia 10 de dezembro? Assim também como as revisões também escorregaram mais 10 dias. Exatamente porque ficava sempre muito imprensado. O estudo é longo, é bastante denso, bastante discutido com a EPE e a CCE, e sempre ficava sempre muito imprensado. Mas, de certa forma, nós tomamos certo cuidado para que saia sempre no dia 30. E este ano, este mês, melhor dizendo, no mês de novembro, o alvo é o dia 30 de novembro, está tudo correndo, nós estamos já no meio dos estudos, sem problema. Tá? Caso haja algum problema de última hora, aí é outra coisa. Aí dá para escorregar um pouco mais. Mas o alvo é no dia 30. Não se preocupe com o que está no procedimento de rede em relação a esse ano, a esse mês, né, para esse próximo ciclo. Se por acaso houver alguma mudança, a gente informa na reunião do PMO na semana que vem. Mas o alvo é dia 30. Não precisa ficar, não, vai sair no dia 10, dia 5, dia 7, dia 30, não. É dia 30. O alvo é dia 30, nós estamos fazendo assim. Então, essa mudança, vocês já podem ter, alguns já podem ter percebido nos procedimentos de rede, foi recente, muito recente, foi agora em agosto, publicado em setembro. E é isso, eu queria só atualizar vocês e deixar vocês tranquilos quanto ao nosso rito, que sempre foi dia 30 de novembro, tá? Então, para que não haja depois uma dúvida, poxa, vai sair no dia 30, ou vai sair no dia 5, dia 10, até o dia 10, não tem que ser dia 10, tem que ser até dia 10. Era esse somente aquilo que eu queria falar e fico à disposição para alguma dúvida que vocês queiram tirar, mas é só isso, tá bom, ok? Muito obrigada, Fausto. Vamos agora, então, para a segunda apresentação desse bloco. Vamos convidar a Janaína Esmeraldo para a apresentação da previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal. Por favor, Janaína. Muito obrigada, Janaína. Vou compartilhar minha apresentação com vocês para dar início. Prontinho. Então, boa tarde a todos. Eu vou apresentar para vocês sobre a previsão de carga diária dessa última semana. Então, aqui inicialmente nós temos os dados do subsistema Sudeste Centro-Oeste, no período que vai de 12 de novembro a 18 de novembro. Nós temos a previsão realizada para o PDP em azul escuro e a carga verificada em preto. Em seguida, no meio, nós temos um gráfico, essas barras azuis, um gráfico que apresenta o cálculo do desvio em megawatt da carga verificada comparado com a previsão. E, mais embaixo, em colorido, verde, amarelo e vermelho, nós temos o erro absoluto da carga verificada com a previsão em percentual. Então, nessa última semana, no subsistema Sudeste Centro-Oeste, os maiores desvios ocorreram no feriado, no dia 15 de novembro. Tanto houve uma elevação das temperaturas na região, como foi abordado na apresentação da meteorologia, mas também nós tivemos um comportamento do feriado superior ao domingo, que foi o que nós usamos na realização da nossa previsão, mais próximo de um domingo. Em seguida, aqui nós temos os resultados da previsão do PDP nessa última semana, tanto para a nossa previsão do PDP, como para o modelo Prev-Carga da SEM. Então, no PDP, nós tivemos 71% dos desvios inferiores a 3%, e o modelo Prev-Carga da SEM apresentou 38% dos desvios inferiores a 3%. Nessa última semana, a média absoluta do erro dos desvios no PDP ficou em 2,2% e no Prev-Carga da SEM ficou em 4,15%. Os maiores desvios do modelo ocorreram no dia do feriado, 15 de novembro, e no dia seguinte ao feriado, dia 16. No gráfico de cima, as previsões do modelo estão apresentadas em roxo. Em seguida, aqui nós temos os dados do subsistema Sul, no mesmo período, que vai da sexta-feira, 12 de novembro, até ontem, a quinta-feira, 18 de novembro. E no subsistema Sul, também os maiores desvios ocorreram no feriado, no dia 15 de novembro, em virtude de ser um dia de difícil previsão. Aqui também nós tivemos uma
uma carga verificada que ficou superior ao domingo, inferior ao sábado. Em seguida, nós temos os resultados da previsão de carga do subsistema sul nesse período. Então, nas previsões do PDP, nós tivemos 53% dos desvios inferiores a 3%, e no modelo pré-carga da SEM, nós tivemos 35% dos desvios inferiores a 3%. O erro médio absoluto nesse período no PDP, nas previsões do PDP, foi de 3,09%, e o modelo pré-carga da SEM de 7,63%. Os maiores desvios do modelo também ocorreram no dia do feriado e no dia seguinte ao feriado. Em seguida, aqui nós temos os dados do subsistema Nordeste no mesmo período. Nesse subsistema, os maiores desvios ocorreram no domingo, dia 14 de novembro, em virtude de uma queda de temperatura, somada também à chuva, principalmente no estado da Bahia, a partir do sábado e do domingo, que ocorreu como também foi apresentado pela meteorologia. Em seguida, nós tivemos as previsões ajustadas à carga verificada. Aqui nós temos os resultados do subsistema Nordeste nesse período. Então, no PDP, nós tivemos 76% dos desvios inferiores a 3%, e o modelo pré-carga da SEM apresentou 44% dos desvios inferiores a 3%. A média absoluta do erro percentual nessa semana dos desvios, no PDP foi de 2,02%, e o modelo pré-carga da SEM apresentou um resultado de 3,89%, sendo os maiores desvios na segunda-feira, dia 16. E, em seguida, nós temos também os dados do subsistema Norte, no mesmo período. No Norte, os maiores desvios ocorreram também, novamente, no feriado, dia 15 de novembro. Nós tivemos um comportamento da carga verificada também superior ao domingo. E aqui os nossos resultados da previsão do subsistema Norte nessa última semana. No PDP, nós tivemos 82% dos desvios inferiores a 3%, que é um ótimo resultado, e o modelo pré-carga da SEM apresentou 55% dos desvios inferiores a 3%. Em relação ao erro médio percentual nessa semana, nós tivemos 1,99% no PDP e 2,89% pelo modelo pré-carga da SEM. Por fim, com a totalização da carga dos 4 subsistemas, nós temos o Sistema Interligado Nacional. Então, aqui nós temos a carga do SIM apresentada, prevista e verificada, e os desvios. Os maiores desvios, como resultado dos comportamentos individuais dos subsistemas, ocorreram no feriado, dia 15 de novembro, com a carga verificada entre um sábado e um domingo, mas mais próxima de um domingo. E, em seguida, nós temos os resultados da carga do SIM. Nós tivemos 79% dos desvios do PDP inferiores a 3%, que é um ótimo resultado. E nós tivemos 53% dos desvios do modelo pré-carga da SEM inferiores a 3%. Em relação ao erro percentual médio absoluto nessa última semana, as previsões do PDP apresentaram um erro de 1,87%, o que é um excelente resultado, principalmente para uma semana atípica que contém um feriado. E o modelo pré-carga da SEM apresentou um erro médio de 3,74%. Com isso, eu encerro a minha apresentação, agradeço a atenção, fico à disposição para dúvidas e devolvo a palavra a você, Janaína. Muito obrigada, Janaína. Dando continuidade, vamos agora para a terceira apresentação desse bloco e vamos convidar o Douglas para a apresentação da previsão de carga para o PMO e revisão semanal. Por favor, Douglas. Obrigado, Janaína. Boa tarde a todos. Acredito que já esteja na tela de vocês, minha apresentação. Ok. Irei começar agora a minha apresentação falando a respeito das previsões e o acompanhamento da carga no âmbito semanal dessa terceira revisão operativa. Começando aqui, como sempre, né, só recapitulando o que nós temos exposto no gráfico. Inicialmente, em azul, nós temos os valores previstos na revisão 0 do PMO
o PMO Rev 0, né, o PMO mensal, para o mês de novembro, de 39.950. Nessa cor mais clara, nós temos as semanas verificadas. Em verde, nós temos as novas previsões realizadas nessa terceira revisão semanal. E, por fim, nós temos o valor do mês revisto, em função da atualização das semanas operativas, sejam as semanas verificadas ou sejam as novas previsões. Aqui, inicialmente, nessa terceira semana, cabe destacar a ocorrência do feriado de Proclamação da República, no dia 15/11. Fato esse já considerado durante a consolidação das previsões para essa semana operativa. No subsistema Sudeste e Centro-Oeste, as premissas consideradas de elevação das temperaturas médias nas capitais dessa região, principalmente aqui no Rio de Janeiro, elas foram consolidadas, porém, assim, a carga apresentou um desvio de menos 1,5%, e dada a expectativa de fechamento dessa terceira semana, de 39.000 MW médio. Para a próxima semana operativa, as sinalizações meteorológicas nos indicam a manutenção das temperaturas em patamares mais elevados nas capitais da região do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, principalmente no Rio de Janeiro, onde é previsto temperaturas em alguns dias superiores a 30 graus Celsius, e dessa forma nós consolidamos um valor de 39.814, que, quando comparado ao último valor previsto para essa quarta semana operativa, nos representa um decréscimo de menos 2,4%. Aqui cabe destacar que, apesar dessa elevação das temperaturas observadas, né, ao longo dessa semana e a prevista manutenção para a próxima semana, ainda assim não é um comportamento tão típico para o mês, dado que ainda encontra-se com temperaturas razoavelmente inferiores ao que nós esperamos para esse mês. Dessa forma, com a atualização da previsão da quarta semana operativa e nenhuma modificação realizada na quinta semana, dada a nossa expectativa de elevação dessas temperaturas no decorrer do mês, nós temos um valor do mês revisto de 39.435, o que nos representa um desvio de menos 1,3% em relação à nossa previsão inicial realizada para o mês de novembro. Passando para o subsistema Sul, essa semana nós tivemos um desvio de apenas menos 0,6%, com a expectativa de fechamento de uma carga de 12.106 MW médio. Cabendo destacar que as premissas consideradas de elevação das temperaturas médias em Porto Alegre e Curitiba foram consolidadas. Para a próxima semana, as sinalizações meteorológicas nos indicam temperaturas estáveis em Curitiba e Florianópolis, enquanto para Porto Alegre é esperada elevação das temperaturas médias. Também cabe destacar que não é previsto totais de precipitação significativas para a próxima semana operativa, e dessa forma nós consolidamos um valor de 12.524 MW médio, que, quando comparado ao último valor previsto para essa quarta semana, nos representa um decréscimo de menos 2,3%. Não realizamos nenhum ajuste na quinta semana operativa, consolidando o valor de 12.918, semelhante ao último valor previsto para essa semana. E, com isso, nós temos um valor de novembro revisto de 12.273 MW médio, o que nos representa um desvio de apenas menos 0,6% em relação à nossa previsão inicial para o mês. O subsistema Nordeste, essa semana foi marcado por maiores totais de precipitação em Salvador, assim como pela redução das perdas em função de um menor intercâmbio observado no decorrer da semana. Dessa forma, nós tivemos um desvio de menos 3,1%, a expectativa de fechamento de uma carga nessa semana de 11.341 MW médio. Para a próxima semana operativa, essa condição de maiores totais de precipitação em Salvador não é prevista. E para as demais capitais, as condições meteorológicas seguem estáveis, bem típico como nós temos falado ao longo das últimas reuniões. Dessa forma, nós consolidamos um valor de 11.963 MW médio e 12.164 MW médio para a quinta semana, que, quando compararmos com os últimos valores previstos para essas semanas, nos representa um decréscimo de menos 3% e menos 1,5%. Com isso, com as 3 primeiras semanas verificadas e as novas previsões para a quarta e quinta semana, nós temos um valor de novembro revisto de 11.750,
que nos representa um desvio de menos 4% em relação à nossa previsão para o mês. No subsistema norte, essa semana apresentou um desvio de apenas 0,5%, a expectativa de fechamento de uma carga de 6.085 MW médio. Para a próxima semana, sinalizações meteorológicas e condições meteorológicas estáveis, com destaque somente para os maiores totais de precipitação previstos para ocorrer em Manaus e Belém no início da semana operativa, no sábado e no domingo. E dessa forma, nós mantivemos nossas previsões, consolidando um valor de 6.182 MW médio para a quarta semana e 6.188 MW médio para a quinta semana. Com isso, nós temos um valor de novembro revisto de menos de 6.125 MW médio, que nos representa um desvio de menos 0,4%. E por fim, no SIM, que é basicamente a totalização de todos os subsistemas, essa semana nós temos a expectativa do fechamento de uma carga de 68.532, que nos representa um desvio de menos 1,4% em relação à nossa previsão. E para a próxima semana operativa, a carga consolidada foi no valor de 70.483 MW médio, que nos representa um decréscimo em relação ao último valor previsto para essa semana de menos de 2,3%. E na quinta semana, consolidamos um valor de 72.231, que representa um decréscimo de menos 0,3% nessa previsão. Por fim, o valor do mês revisto nos sinaliza um desvio de menos 1,6% em relação ao valor previsto inicialmente para o mês de novembro, com a expectativa de fechamento de uma carga mensal de 69.583 MW médio. Aqui chegamos ao fim da nossa apresentação, só destacando as ocorrências que foram ditas ao longo dela, para essa semana operativa, começando pela ocorrência do feriado de proclamação da República, no dia 15/11. Em seguida, no subsistema Nordeste, a ocorrência de maiores totais de precipitação em Salvador e a redução gradativa das perdas durante o mês em curso, em decorrência do menor intercâmbio, justificam em parte o desvio observado na semana. E, ao fim, para os demais subsistemas, que as premissas consideradas foram consolidadas, sendo essas premissas a elevação das temperaturas médias em Porto Alegre e Curitiba, e manutenção das condições meteorológicas no subsistema norte. Para a próxima semana operativa, nossas premissas foram, começando pelas premissas econômicas, a manutenção do nível da produção industrial em patamares elevados e acima dos níveis pré-pandemia, apesar dos registros do primeiro declínio na produção desde abril de 2021, em meio à escassez de matéria-prima e às pressões fortes sobre os preços. Além disso, a utilização da capacidade instalada, publicada pela Fundação Getúlio Vargas, corrobora com o resultado supracitado do nível de produção industrial em patamares elevados, uma vez que alcançou 81,3% em outubro, sendo esse o maior valor desde o mês de novembro de 2014. E, por fim, que apesar do aumento substancial dos custos dos insumos, o setor de serviço ainda continua em expansão. E no que tange às sinalizações meteorológicas, temos a previsão de ocorrência de temperaturas estáveis, como dito nas capitais do subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, à exceção de Porto Alegre, onde as sinalizações meteorológicas nos indicam aumento das temperaturas médias, destacando a passagem de frente fria entre os dias 23 e 24, no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, que acarretará numa suave redução das temperaturas em relação aos primeiros dias da semana em anões. E, por fim, no subsistema Nordeste e Norte, eles seguem, em geral, condições meteorológicas estáveis em relação às últimas semanas operativas, seguindo um comportamento típico para essa época do ano, com destaque somente, como dito, para os maiores totais de precipitação previstos para ocorrer em Manaus e Belém. Com isso, eu termino a minha apresentação e retorno a palavra para você, Janine. Obrigado. Muito obrigada, Douglas. Vamos agora, então, para as últimas apresentações desse bloco e vamos convidar o Lucas Silva para a apresentação dos resultados do PMO e intervenções energéticas relevantes. Por favor, Lucas. Janaína, boa tarde. Só um minutinho para compartilhar aqui a tela. Ok. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, então, nesta tarde de apresentação da revisão 3. Eu vou começar a apresentação
trazendo os resultados do DECOMP dessa revisão do PMO de novembro. É a semana operativa dessa revisão 3, que começa no dia 20 e vai até o dia 26 de novembro. A gente tem por praxe sempre trazer, quando é o caso, inicialmente os destaques, e para essa revisão nós temos 2. O primeiro deles é o informe ONS PMO 005 de 2021. Esse informe trata da atualização de CVU das usinas de Palmeiras de Goiás, Goiânia 2, Potiguar 1 e Potiguar 3. Foi identificado uma inconsistência nos valores utilizados no PMO de novembro, e como vocês podem ver na tabelinha aqui abaixo, né, a gente trouxe o CVU anterior, o corrigido e a diferença. E ainda sobre esse destaque, né, em função dessa atualização, na manhã de ontem, quinta-feira, foi republicado o DEC, né, teve uma nova publicação do DEC e dos resultados da revisão 2 do DECOMP. Então, como vocês podem ver aqui, se vocês acessarem o produto no Sintegre, vocês vão encontrar também, né, a publicação da semana anterior, né, da semana passada, e um zip com o nome atualização para D100. Dentro desse zip, a gente tem o DEC e os resultados já com a consideração desses CVUs corrigidos, e tem também o arquivo do informe, né, do PMO 005, informe de erro, detalhando um pouco mais do que a gente já expôs aqui para vocês. O segundo destaque que a gente tem dessa revisão trata-se da atualização de CVU de algumas usinas. A gente teve 2 despachos que foram contemplados nessa revisão. O primeiro dele é o de número 3.682, que trata da atualização do CVU da UTE Termo Pernambuco. E a gente tem também o despacho 3.683, que trata da atualização das parcelas da usina Norte Fluminense, né, dos 4 CVUs, que ficam aqui também para consulta posterior. Passando agora de forma mais direta para os resultados em si, né, a gente teve nessa revisão 3 a permanência, né, de todos os CMOs equalizados, como a gente pode perceber aqui em todos os patamares de carga entre os subsistemas. Essa revisão tem um CMO médio de R$ 88,23 por megawatt-hora, e a gente consegue ver também na figura os limites que tiveram o seu atingimento máximo de transferência de energia. A gente pode perceber que no patamar de carga pesada, a gente teve o atingimento no bipolo, na ligação aqui entre o norte e o sudeste, centro-oeste, na forma conjuntural. E para o patamar de carga média e leve, a gente teve o atingimento de 2 limites, né? O primeiro é o FNES, que liga aqui o nordeste e o sudeste, e também do FNES mais FNS. Também, como a gente costuma trazer para vocês a variação, né, do CMO, a gente tenta detalhar de forma mais clara e ficar também de uma melhor forma de entendimento quais foram os insumos que trouxeram maior impacto nessa variação, né, nessa redução ou elevação. Para essa revisão, a gente está falando de uma elevação, a gente teve o CMO na casa de R$ 68, R$ 69 na revisão 2, que a gente pode reparar aqui, né, discretizado em patamares, e a gente teve uma elevação para esse valor de R$ 88,23 nessa revisão. O principal fator que influenciou nessa elevação foi a atualização da previsão de vazões, como a gente pode ver também aqui embaixo, né, o impacto de aproximadamente R$ 22 por megawatt-hora, e os outros insumos tiveram um impacto muito leve, principalmente quando a gente compara com o impacto da atualização da previsão de vazões. Para indicação de despacho térmico do modelo DECOMP nessa revisão, a gente teve um valor próximo de um pouco mais, né, bem pouco acima de 7.000 megawatt médio. Isso representa uma elevação referente à semana passada de pouco mais de 150 megawatts médios. Então, a gente destaca, né, nesse montante não está sendo considerado, a gente não considera a garantia energética nesse montante, e também destaca, né, reforça que é um valor indicativo. Essa revisão 3 do PMO de novembro, a gente está fazendo a análise do despacho antecipado das usinas da GNL, referente à semana de 22 até 28 de janeiro de 2022. Então, como a gente pode perceber pela tabela,
O benefício das usinas de Santa Cruz, Luiz R. Melo e Porto Sergipe 1 não foram maiores que seus respectivos CVUs, então, dessa forma, não se configura o despacho antecipado por ordem de mérito de custo. De toda forma, o ANS segue comandando o despacho das 3 usinas de forma antecipada por garantia energética para essa semana de 22 de janeiro até 28 de janeiro de 2022. Falando agora um pouco sobre a energia armazenada dos subsistemas, iniciando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente percebe que teve pouca variação desde a revisão 0 até essa revisão 3. Para a revisão 3, a gente inicia o subsistema na casa de 18,7%, com expectativa de chegar ao fim do mês com 19,8%, e tendo um valor esperado para o fim de dezembro de 25,3%, considerando todos os cenários do segundo mês. No subsistema Sul, a gente pode perceber uma certa elevação desde o início desse PMO, na revisão 0, e nessa revisão a gente tem a partida na casa de 54,7%, e esperando chegar ao fim do mês em 55,1%, e uma maior dispersão no fim do segundo mês, indo de 22,5% até 82%. Para o subsistema Nordeste, a gente praticamente não teve também variação, né, desde a revisão 0, e para essa revisão 3 a gente inicia em 35,7%, uma expectativa do fim de novembro de 35,2%, e uma variação de 37,7% até 75,1% ao final de dezembro. Para o subsistema Nordeste, a gente vem notando uma leve redução a cada revisão. Nessa revisão, a gente parte de 37,2% de energia armazenada, chegando ao final do mês de novembro em 35,7% e um valor esperado na casa de 52,4% para o fim de dezembro. Quanto à importação de energia, nós recebemos ofertas tanto do Uruguai quanto da Argentina. Do Uruguai nós recebemos ofertas de 2 agentes, a Eletrobras e a Enel. Pela Eletrobras, nós tivemos um total de 295 megawatts ofertados, que foram divididos em 4 blocos. Esses blocos tiveram valores desde R$ 1.052,68 por megawatt-hora até R$ 2.307,73 por megawatt-hora. Pela Enel, nós tivemos um total de 275 megawatts ofertados, também divididos em 4 blocos, com um CVU variando de R$ 1.055,29 até R$ 2.313,84. Pela Argentina, a gente teve oferta também da Enel, um total de 2.200 megawatts, divididos em 4 blocos, que variam de R$ 1.247,01 até R$ 1.985,83. Iniciando, então, a segunda apresentação sobre as intervenções energéticas relevantes, também para essa semana operativa que vai do dia 20 até o dia 26 de novembro. A gente segue com o nosso critério de relevância, que trata de intervenções em unidades geradoras que alterem limites sistêmicos e intervenção em unidades geradoras de grande porte. Iniciando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos para o OH Ilha Solteira, na UG20, uma manutenção que está programada para o dia 22 de novembro, na UG3, do dia 22 até o dia 26 de novembro. A gente tem uma substituição dos TCs e, em função desse serviço, a gente também tem uma parada programada que é diária, do dia 22 até o dia 25 de novembro, na UG4. Para o setor de 60 Hz de Itaipu, na UG14, nós temos uma manutenção preventiva, que vai do dia 22 de novembro até o dia 3 de dezembro. Na UG5, da UG1 até o UG5 de Lajeado, nós temos um desligamento diário, que está programado para o período de 22 de novembro até o dia 27 de novembro. Entrando agora no subsistema Sul, nós temos para a usina Governador José Richa uma parada no dia 20 de novembro, devido a uma manutenção preventiva na UG3, na UG1 e na UG2 de Salto Santiago nós temos a substituição do TP
programada para o dia 20 de novembro, desculpe. E na UG1 da UHE Machadinho, nós temos uma inspeção bienal, que está programada do dia 22 de novembro até o dia 27 de novembro. Para o subsistema norte, nós temos para Tucuruí, na UG1 até o G5, na UG7, na UG9 e na UG10, um ensaio de autorrestabelecimento que está programado para o próximo dia 21 de novembro. Por fim, no subsistema nordeste, nós temos duas modernizações. A primeira na UG6 de Paulo Afonso IV, que está programada do dia 22 de novembro até o dia 30 de dezembro, e a segunda na UG4 da UHE Xingó, que está programada do dia 22 de novembro até o dia 22 de dezembro. Eu encerro assim a minha apresentação, Janaína. Devolvo a palavra a você e fico à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigada, Lucas. Então, agora nós terminamos as apresentações do segundo bloco. Vamos fazer o nosso segundo intervalo e retornamos em seguida para as apresentações do terceiro bloco e também para respostas a perguntas recebidas no nosso chat. Até mais. Boa tarde. Voltamos para o terceiro bloco e último, de apresentações, e vamos responder aqui algumas questões que chegaram no chat, e temos algumas que ficarão ainda para o final da reunião. Então, a primeira, da Mônica Zambelli, da CPFL. Prezados, como está o grupo de trabalho que visava a inclusão de MMGD nos estudos de planejamento? Ainda estão ocorrendo reuniões ou o grupo já concluiu algo? Haverá inclusão de MMGD nos modelos, com o ajuste dos dados de carga e usinas não simuladas em janeiro de 22? Onde posso acessar os resultados e apresentações mais recentes em relação a esse tema da inclusão de MMGD nos modelos de planejamento e programação da operação? Obrigada. Vou pedir ajuda à Márcia para responder essa questão. Por favor, Márcia. Boa tarde, Mônica. São várias perguntas, né? Então, vamos começar. A primeira, assim, ainda estamos tendo reuniões, né, com o grupo, ainda está se reunindo, está tratando, tanto das metodologias, olhando as metodologias, não só de médio prazo, mas de curto e curtíssimo prazo. A intenção, né, a indicação é de que não entre agora, né, em janeiro, ela não vai entrar em janeiro de 2022, porque a orientação é que entre em toda a cadeia de modelos para que a gente não volte, né, a ter conceitos diferentes de carga nos horizontes, né, lá tanto de médio, curto e curtíssimo prazo. Então, a gente quer que entre, né, a orientação é que entre em toda a cadeia de modelos. Nós faremos uma reunião com os agentes no início de dezembro para colocar os resultados. Nós tivemos uma reunião com a ANEEL, né, expusemos, mostramos o que estava sendo feito, né, e qual era a intenção nossa, e aí no início de dezembro faremos uma reunião com os agentes para mostrar tudo que foi, né, acordado lá com a ANEEL, as orientações e os próximos passos do GT e quando é que a gente vai ter, né, a indicação de quando entrará. Todos os processos sofrerão ajustes, né, testes ao longo do ano, ali de 2022, né, mas aí a gente ainda não tem a data específica de quando é que entrará, né, essa modificação no modelo. Ao longo do período ali de 2022, estaremos trabalhando tanto nos modelos quanto em toda a infraestrutura, né, do NS para suportar, né, a inclusão dessas usinas. O resultado, vocês perguntaram aí sobre onde é que você consegue o material, né? O material está lá no site do CT PMO-PLD de todas as reuniões, né? Tem um endereço, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o link junto com a apresentação do PMO, né, que foi apresentada hoje, a gente disponibiliza junto lá o link, né, para que vocês tenham acesso a todo o material que foi disponibilizado ao longo das reuniões aí do GT, né, do GT MMGD, tá bom? Teve mais alguma coisa que eu deixei de responder? Eu acho que eu respondi todas as questões, né? Qualquer coisa você pode fazer, né, mandar aí se eu esqueci de alguma coisa, tá bom? Obrigada a todos. Muito obrigada, Márcia. Então, vamos para mais uma pergunta do Márcio Bloch, da Copel GT.
Boa tarde. Estamos presenciando um forte indicativo que o modelo de despacho via modelo matemático está falido. Em determinados momentos, vimos mais de 11.000 megawatts de despacho fora do mérito. O erro na previsão de carga ou de afluência feito pelo ONS não tem impacto no faturamento do operador, mas o consumidor sofre o impacto e paga a conta. Em um sistema de despacho que respeite regras de mercado, preço por oferta, não teríamos estes problemas. O ONS pretende continuar defendendo o atual modelo de despacho hidrotérmico no setor elétrico brasileiro, mesmo com a atual precificação completamente descasada da realidade operativa? Eu vou pedir ajuda para o Tiago, com essa pergunta. Por favor, Tiago. Obrigado, Janaína. Obrigado, Márcio, pela pergunta. Bastante pertinente a sua pergunta, Márcio. Você traz aqui as questões sobre o atual modelo de despacho do sistema brasileiro. Existem muitas iniciativas no setor para a gente conseguir aprimorar esse. A gente espera que num curto espaço de tempo também nós, o ONS, junto com as demais entidades do setor, utilizando os mecanismos que nós temos, que são o Comitê Técnico de PMO-PLD, a comissão CEPAMP, para a gente poder tratar de melhorias no modelo. A gente espera que em breve a gente consiga trazer novidades que possam ser avaliadas para aprimorar o atual modelo de despacho do sistema brasileiro. Tem coisa que a gente tem vontade de realmente fazer, lógico, e respeitando todas as premissas de previsibilidade que estão lá na CNPE 7, tem todo um arcabouço, toda uma governança necessária para fazer esses ajustes. A gente conhece essa governança, a gente faz parte dela e estamos aqui para atuar junto de vocês. À medida do possível, os agentes são convidados a participar de eventos, de workshops associados a essas duas instituições, tanto o Comitê Técnico quanto a CEPAMP, que nós aqui como ONS temos cadeira, a gente identifica que esses são as principais instituições do setor hoje para estudar esses avanços do mecanismo, que lá está presente todas as instituições do setor, ONS, EPE, CCE, ANEEL e Ministério. Lá a gente consegue avançar nisso. E você trouxe na sua pergunta, você trouxe uma possível solução, que é o modelo por oferta de preço. Esse modelo por oferta de preço, a gente conhece algumas iniciativas, é bem conhecido no setor que hoje tem 2 PIDs, no programa de PID da ANEEL, hoje temos sendo 2 PIDs correndo, estudando esse modelo de precificação. Se você tiver acesso, é acesso até público, eles são até buscáveis pelo site das empresas que estão coordenando PIDs, são bem conhecidos aqui no setor. Você vai acompanhar tudo que está sendo discutido lá. Em 2019 teve um workshop bem detalhado sobre essa questão, e ali fica bem claro que o modelo de oferta de preço é uma possível solução? Mas ele também tem outros desafios a serem encarados, como, por exemplo, a partição das cascatas entre as usinas, a mitigação de poder de mercado, a garantia de segurança de suprimento no modelo de despacho por ofertas. Enfim, é uma solução? Sim, é uma solução. Ela está sendo fortemente pesquisada, a academia está pesquisando, a indústria está pesquisando, e no momento, ela está madura para ser implantada hoje? Não, hoje ela não está madura, ela não está no estágio de implantação, está no estágio de pesquisa, tanto que está sendo muito bem abarcada ali no âmbito dos PID, do projeto, do programa de PID que a ANEEL articula junto com os agentes. Tem 2 programas que estão muito bem, endereçando essa solução no formato de pesquisa. Eu acho que eu consegui contribuir com a sua questão, mas não é de resposta simples. A gente espera que, com o tempo, a gente consiga trazer resposta para isso. Que aqui dentro do ONS a gente está trabalhando, várias gerências estão trabalhando, não só a nossa equipe de programa, as gerências da programação diária, as gerências da programação de operação, como também a gente tem as equipes lá do planejamento, lá do DPL, que estão atuando junto com a gente nesse processo contínuo de evolução dos modelos. Agradeço a questão, ter fomentado essa questão aqui, e um grande abraço para você, e devolvo a palavra para você, Janaína. Muito obrigado. Tiago, muito obrigada. E temos mais uma pergunta do Lucas Almir dos Santos Fernandes, da Log Energia. Prezados, boa tarde.
no documento do plano de contingência da ANA para a recuperação dos reservatórios, existe a proposta de travar as ações máximas das usinas Furnas, Mascarenhas de Moraes, Itumbiara e Embarcação. E com relação a isso, no documento Carta ONS-DGL 2346/2021, onde o ONS se manifesta sobre o plano da ANA, é mencionado ajuste e flexibilização de vazões máximas. Existe algum indicativo de tais flexibilizações e em que condições exatamente seriam feitas? Agradeço desde já. Eu vou pedir ajuda para a Camila para essa resposta. Por favor, Camila. Boa tarde, Lucas. Essa carta ela foi uma manifestação do ONS, né, como já dito, sobre o plano, e nós não temos ainda informações sobre os encaminhamentos que serão feitos. Bom, a palavra é Janaína. Obrigada, Camila. Temos mais algumas perguntas que serão respondidas no final da nossa reunião, e agora vamos continuar com as apresentações, né, as duas últimas desse terceiro bloco. Vamos convidar o Lucas Pires para a apresentação de limites elétricos e principais intervenções elétricas. Por favor, Lucas. Boa tarde, Janaína. Boa tarde a todos. Vou aqui compartilhar a apresentação do minuto. Bem, pessoal, vamos passar agora pelos limites elétricos com impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. O período coberto é de amanhã, dia 20, até a sexta-feira, dia 26 de novembro. Começando aqui pela área norte e nordeste, nós temos intervenção do banco série da linha 500 kV, Peixe 2, Serra da Mesa 2, intervenção que será realizada no sábado, né, amanhã, dia 20, das 6h30 até as 16h30, para a medição de capacitância e substituição de células capacitivas do referido banco, na subestação de Peixe 2. E as consequências são que, para que as interligações norte-sudeste e sudeste-nordeste suportem perdas simples e duplas nos trechos Gurupi, Serra da Mesa e Poções 3, para Paraíso 2, a gente adota as seguintes restrições: um fluxo norte-sudeste de até 3.800 MW e um fluxo nordeste-sudeste de até 4.800 MW. E caso o sistema venha a operar pelo critério -2, também tem que reduzir em 500 MW os limites de fluxo norte-sudeste e o somatório fluxo norte-sudeste mais fluxo nordeste-sudeste definidos para a perda do bipolo de Xingu e perda dupla das linhas Tucuruí e Xingu, 500 kV. Seguindo ainda na área norte-nordeste, temos a liberação de uma barra de 500 kV, mais 8 unidades lá na hidrelétrica de Tucuruí. Será realizada essa atividade a partir de 0h até às 6 do dia 21, domingo, para realizar o teste de auto-restabelecimento da hidrelétrica de Tucuruí. E para que o sistema suporte a perda da barra 3 da subestação de Tucuruí, a gente tem que adotar as restrições que seguem aqui, que são a geração das hidrelétricas Tucuruí 1 mais 2, superior a 2.600, e também tem que atender a geração da Tucuruí 2 superior a 1.500 MW. Teremos também liberação de capacitor série da linha 500 kV Boa Esperança, São João do Piauí. Será realizado das 7h50 às 17h dos dias 23, terça-feira até o dia 25, quinta, diariamente. E trata-se de manutenção preventiva em chaves relacionadas a esse banco capacitor série. Com essa liberação, para que o sistema suporte contingências simples e duplas nas interligações norte-nordeste e sudeste-nordeste, a gente adota as seguintes restrições: o fluxo nordeste entre menos 5.000 e 4.000 MW e o fluxo nordeste-sudeste de até 5.000 MW. Indo agora para a área da interligação sul-sudeste, 765 kV, temos a liberação da barra A, de 765 kV na subestação de Ibaiporã, está realizado das 7 às 17h do dia 23, terça-feira, e está-se de manutenção preventiva de chave associada ao barramento, né, 765 kV, e com essa liberação de forma que a perda de toda a transformação lá dos três transformadores de 765 kV 525, decorrente de uma perda de transformador seguida de falha de disjuntor, resulta em um desempenho adequado, recomenda-se respeitar a seguinte restrição de fluxo, tendo um recebimento pela região sul de até 8.500 MW. Ainda na interligação sul-sudeste 765 kV,
teremos liberação de uma barra 500 kV na SF Foz do Iguaçu, 60 Hz, e das 6h30 às 16h45, dia 26 de novembro, sexta-feira, para execução de solda e conexões para o prolongamento do referido barramento. E visando prover segurança à operação do SIM perante eventos de perda simples de linha de transmissão, transformador ou outro equipamento principal seguido de falha disjuntor, temos que limitar a geração de Itaipu 60 Hz em até 6.000 MW. Passando aqui para a área do LCC da UH Itaipu 50 Hz, temos liberação do Polo 3, da linha Foz do Iguaçu 50 Hz e Biúna, realizada amanhã, né, no sábado, dia 20, das 6h30 às 17 horas, para manutenção corretiva, para ser na causa de indicação de variação anormal do valor de fluxo no sistema de resfriamento secundário. Então, com essa liberação, visando prover a segurança à operação do SIM perante eventos de perda simples de polo ou bipolo, temos que limitar o LCC em até 2.500 MW. Na área sul, a questão seria a geração térmica por razões elétricas da térmica de Jorge Lacerda, e tem-se um despacho mínimo do complexo dimensionado para evitar corte de carga, quando a ocorrência de contingências simples ou indisponibilidade de equipamentos da rede de operação na região, conforme segue. Os patamares de carga pesada e média, essas contingências, o evento seria a contingência de uma linha 25 kV de Iguaçu Siderópolis 2, de uma linha 230 kV Siderópolis 2 Forquilinha, e o de tráfego, né, 525, 230 kV da SS Siderópolis 2. E o despacho mínimo previsto é de 115 MW, sendo distribuído com uma unidade geradora com 15 MW na Jorge Lacerda A2 e uma unidade geradora com 80 MW na Jorge Lacerda B. E aqui encerramos essa parte, pessoal. Fico à disposição para qualquer dúvida e passo a palavra para a Janaína. Muito obrigada, Lucas. Então, agora vamos para a última apresentação. Vamos convidar o Vitor para a apresentação da política operativa. Por favor, Vitor. Boa tarde, Janaína. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Então, vamos falar da política operativa da semana do dia 13 até o dia 19 de novembro. Vamos também tratar sobre o acompanhamento do DECEM na programação diária. Antes de iniciar a apresentação, apenas ressaltar o informe de erro ONS PMO 005, conforme também o Lucas já comentou, né, e informando que o ONS e CCEB passaram a considerar novos valores de custos variáveis unitários a partir do dia 18, e que para o modelo DECEM, esses valores das UTS Palmeiras de Goiás, Goiânia 2, Potiguar 1 e Potiguar 3 já foram considerados a partir do dia 18/11, e a atualização nas funções de custo futuro, no modelo New Wave e no modelo Decomp, né, passarão a valer do dia 19 em diante. Passando, então, ao acompanhamento do DECEM na programação diária e fazendo, primeiramente, uma comparação do despacho de geração térmica indicado pelo DECEM em azul e o indicado pelo Decomp em laranja, né, destacamos aqui que eles foram mais ou menos próximos, né, com diferenças relacionadas ao UCT, Unit Commitment térmico, contemplado pelo modelo DECEM, e também diferenças de disponibilidade declaradas ao longo da semana operativa, né. Passando ao comparativo entre DECEM e PDP, e fazendo esse comparativo por subsistema, podemos observar no gráfico superior, em azul, o despacho de geração hidráulica indicado pelo modelo DECEM, e em laranja, o consolidado no PDP. Indicamos que esses ajustes foram necessários para a compatibilização da diretriz e política operativa e para o controle do armazenamento hidrelétrico das usinas do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, conforme a autorização do CMSE. Também ressaltamos aqui os ajustes de Unit Commitment hidráulico. No gráfico inferior, passamos então para a comparação do despacho de geração térmica
né, ressaltando que o despacho no PDP foi superior em relação ao indicado pelo DECEM, em função do despacho por garantia energética, conforme a autorização do CMSE. Passando para o subsistema Sul, começando pela geração hidráulica, podemos observar que o PDP foi inferior ao indicado pelo modelo DECEM, resultado dos ajustes necessários para a compatibilização da diretriz e da política operativa para controle do armazenamento hidrelétrico das usinas do subsistema Sul, também conforme a autorização do CMSE. E no gráfico da parte inferior, o despacho térmico no PDP foi superior ao indicado pelo modelo DECEM, em função do despacho por garantia energética autorizado pelo CMSE. No subsistema Nordeste, podemos observar uma geração hidráulica inferior à indicada no DECEM, e esses ajustes foram resultado de ajustes na geração dos aproveitamentos hidrelétricos da bacia do Rio São Francisco, com o objetivo de manter as restrições e o nível operativo adequado à operação da UHE Xingó, também associado com a política operativa e controle dos fluxos na região Nordeste. No gráfico da parte inferior, com relação à geração térmica, observamos que no PDP foi comandada uma geração maior, que é indicada pelo modelo DECEM, em função também do despacho por garantia energética, conforme a autorização do CMSE. No subsistema Norte, podemos observar que o despacho de geração hidráulica foi maior no PDP em relação ao indicado no DECEM, resultado de ajustes para atendimento aos limites de transmissão, unit commitment hidráulico e fechamento do balanço. Destacamos também a utilização mais acentuada da UHE Tucuruí em atendimento à curva guia proposta para novembro. Com relação à geração térmica, podemos observar também uma geração térmica maior no PDP em relação ao indicado pelo DECEM, em função do despacho térmico por garantia energética autorizado pelo CMSE. Com relação ao intercâmbio internacional, podemos observar que houve importação do Uruguai por meio da conversora de Melo no dia 13 de novembro e nos dias 13, 18 e 9 de novembro, houve importação da Argentina por meio da conversora de Grabi 1. Neste slide, apresentamos o balanço médio semanal da programação. Destacamos que a carga média do SIM foi de aproximadamente 68,3 gigawatts médios, uma redução em relação à semana anterior. Lembrando que nessa semana nós tivemos um feriado na segunda-feira, conforme também já foi comentado pelo Douglas na apresentação da carga. Também destacamos uma geração eólica de 8,7 gigawatts na região Nordeste, um aumento de aproximadamente 3 gigawatts médios em relação à semana anterior. O subsistema Sul, observamos que ele continua com perfil importador, com aproximadamente 5,3 gigawatts médios, né, uma importação de aproximadamente 3 gigawatts médios maior em relação à semana anterior. Perdão, de aproximadamente 2 gigawatts médios em relação à semana anterior. Destacamos que, com relação à importação de energia internacional, houve importação da Argentina de 109 megawatts médios, conforme já foi tratado no slide anterior, né, discretizado em função dos dias, e do Uruguai de 31 megawatts médios, conforme no slide anterior, né, a gente também apresentou a discretização em função dos dias. Também destacamos que houve um aumento na exportação transmitida por meio dos bipolos do Madeira para 1,4 gigawatts médios e também na exportação pelos bipolos do Xingu, né, para 5,2 gigawatts médios. E, por fim, destacamos geração em Itaipu de aproximadamente 5,2 gigawatts médios.
Discretizando esse balanço semanal por patamar semi-horário, podemos observar que no gráfico superior, né, que o subsistema Sudeste-Centro-Oeste continua com importação líquida em todos os patamares de carga, destacando a participação da geração térmica e a geração hidráulica. E o recebimento de energia deste subsistema foram os principais responsáveis pela modulação da carga. No subsistema Sul, no gráfico inferior, também destacamos que houve importação líquida em todos os patamares, sendo que a geração hidráulica e o recebimento dessa região também foram os principais responsáveis pelo atendimento da modulação da carga. No subsistema Nordeste, foi verificado um montante de geração eólica de 8,7 gigawatts médios e uma geração térmica também elevada, contribuindo para que este subsistema mantivesse o perfil exportador em todos os patamares de carga. No subsistema Norte, observamos que este subsistema foi exportador de energia, destacando principalmente a elevada geração hidráulica em função da sazonalidade desse recurso. Nessa tabela, discretizamos a geração térmica média semanal em função dos motivos de despacho. Destacamos que nessa semana operativa tivemos um total de 14,8 gigawatts médios de geração térmica, sendo que aproximadamente metade desse despacho foi devido ao despacho por garantia energética. Na sequência, o despacho por ordem de mérito corresponde a aproximadamente 25% da geração térmica total, juntamente com a inflexibilidade correspondendo a aproximadamente 24% do despacho total. Destacamos também que houve um pequeno despacho de geração por razão elétrica para atendimento ao mínimo elétrico da área de 230 kV de Santa Catarina. Na sequência, apresentamos os gráficos com a comparação dos valores de CMO dos modelos DCEM e DECOMP. Então, no primeiro gráfico, com relação ao subsistema Sudeste, podemos observar que os valores indicados pelo DCEM acompanham os valores indicados pelo DECOMP. Para o subsistema Sul, também observamos que esse comportamento é similar. No subsistema Norte-Nordeste, de maneira geral, os valores CMO do DCEM também acompanharam os valores CMO do DECOMP. As variações de CMO mais acentuadas no Norte, no gráfico inferior, se devem à limitação do fluxo da linha 230 kV Macapá-Laranjal, devido ao STI 62.714.21. Neste slide, apresentamos o CMO por barra do dia 19/11 às 19h30. Esses CMOs eles são apresentados em função da sua posição geográfica e destacamos que os CMOs apresentados eles estão aproximadamente equalizados entre os subsistemas, com um destaque aqui para 2 pontos. Um ao norte, associado com o fluxo da linha 230 kV Macapá-Laranjal, conforme já comentado no slide anterior. E no subsistema Sudeste, observamos alguns valores CMO um pouco diferentes, em função do limite de transformação de 500 kV para 345 kV da subestação Pirapora 2. Então, de forma a dispor desses dados estatisticamente, vamos apresentar os valores do CMO por barra. O boxplot, para isso vamos utilizar o gráfico de boxplot. O boxplot é um gráfico que fornece uma indicação de como os valores são distribuídos. Ele apresenta um sumário da distribuição dos dados considerando 5 estatísticas: o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e os valores máximos,
Adicionalmente, também dispomos dos outliers inferiores e os outliers superiores, conforme mostrado na figura. No subsistema Sudeste, os valores de CMO apresentam baixa dispersão de resultados e acompanharam a curva de carga. Observamos a ocorrência de alguns outliers superiores e inferiores que ocorrem às 7h30 e entre 18 e 22 horas, resultados do limite de transformação 500 kV para 345 kV da subestação Pirapora 2. Os outliers superiores e inferiores às 7h30 ocorreram devido ao limite do fluxo da LT 500 kV Poções 3, Padre Paraíso 2. No subsistema Sul, os valores de CMO não apresentaram dispersão de resultados e acompanharam a curva de carga. Observamos alguns outliers superiores entre 7 e 17 horas e a partir das 22 horas às 24 horas. Esses outliers são decorrentes do requisito de geração mínima do complexo Jorge Lacerda. No subsistema Nordeste, observamos que os valores de CMO não apresentam uma grande dispersão de resultados, também acompanhando a curva de carga. Destacamos aqui que ocorreram outliers superiores e inferiores, sendo que os outliers superiores no início do dia ocorreram devido ao SGI 5926621, que solicita geração mínima de 180 MW na UHE Itapebi. Os CMOs nulos, outliers inferiores, ocorreram devido ao limite de escoamento na transformação na SE Lagoa dos Ventos e nos patamares de 16h30 e 17, devido ao SGI 6041121, que desliga a linha 138 kV Brigida Bom Nome. Por fim, existem a ocorrência de outliers superiores ao final do dia, devido à ausência de influência do limite da transformação 500 kV 345 kV da SE Pirapora 2 nas barras ilhadas pelo desligamento da linha 138 kV Brigida Bom Nome. No subsistema Norte, os valores de CMO apresentaram uma pequena dispersão entre 18h30 e 21h30, e observamos que também os CMOs acompanharam a curva de carga. Observamos a ocorrência de outliers inferiores e superiores, sendo que os que ocorrem a partir de 8h30 são devidos ao limite da linha 500 kV Tucuruí-Xingu. Os que ocorrem a partir de 18h30 são devido ao limite do fluxo Amapá, definido no SGI 6273121. Os outliers superiores que ocorrem entre 0 e 3 horas e a partir das 13h30 ocorrem devido ao limite do fluxo Manaus, conforme definido em IO. E, por fim, observam-se CMOs outliers, CMOs em torno de R$150, devidos ao SGI 62714, 62716, 62731, 2021, que limitam o fluxo da linha 230 kV Macapá-Laranjal. A partir desse momento, vamos apresentar um conjunto de gráficos apresentando o balanço energético por subsistema dos últimos 12 meses. Começando pelo subsistema Sudeste-Centro-Oeste, foi verificado que a geração hidráulica se manteve reduzida para a preservação dos níveis dos reservatórios deste subsistema, destacando que a geração térmica permanece elevada e que esse subsistema mantém seu perfil importador de energia. No subsistema Sul, a geração hidráulica ficou mais elevada desde junho, com redução pontual no início de setembro, conseguindo ser exportador de energia em algumas semanas. Isso foi possível devido à recuperação de sua condição hidrológica em relação ao período março-maio de 2021. Nas últimas semanas, entretanto, verificou-se um aumento de carga e uma redução nas vazões das bacias do Uruguai e Iguaçu. Dessa forma, foi
comandado a menor geração hidráulica neste subsistema, de forma que voltou a ter perfil importador na maioria dos patamares. No subsistema Nordeste, verificou-se desde maio de 2021 o aumento da geração eólica e o aumento gradativo da geração térmica, fazendo com que esse subsistema apresentasse perfil exportador, contribuindo para o fechamento do balanço do SIM. No entanto, nos meses de outubro e começo de novembro, foi observada a redução significativa da geração eólica. Na última semana, entretanto, a geração eólica apresentou uma recuperação em relação à semana passada. Por fim, no subsistema Norte, desde junho de 2021, observou-se uma redução gradual da geração hidráulica, mantendo-se estável a partir do mês de agosto, acompanhando as vazões de acordo com a sazonalidade hídrica da região. No entanto, nas últimas semanas, observamos o aumento de geração hidráulica como consequência da maior exploração da UHE Tucuruí, buscando atender a curva guia proposta para essa usina. Finalizamos aqui a nossa apresentação. Janaína, muito obrigado, devolvo a palavra para você. Muito obrigada, Vitor. Então, agora nós encerramos o nosso terceiro bloco, teremos agora o nosso último intervalo e retornamos em seguida para concluir as respostas das perguntas do nosso chat. Até mais. Boa tarde. Então, estamos retornando, para as últimas perguntas que nós recebemos no nosso chat. Vamos começar com a pergunta do Fernando Henrique Borborema, da Delta Energia. Prezados, boa tarde. Gostaríamos de saber por que as usinas térmicas de Ibiritermo, Vale do Açu e Termobahia, mesmo com CVU acima de R$ 2.000 por megawatt-hora, continuaram gerando fora da ordem de mérito, enquanto térmicas com CVU abaixo delas foram desligadas por comando do CMSE ou ONS. Aí eu vou pedir ajuda para o Vitor com essa pergunta. Por favor, Vitor. Obrigado, Janaína. Muito obrigado pela sua pergunta, Fernando. O ONS, ao realizar o comando de despacho por garantia energética, o realiza observando a ordem crescente de CVU. Dessa forma, as usinas térmicas mais caras só são despachadas por garantia energética, uma vez que as mais baratas foram despachadas por garantia energética. O caso que você cita de Termobahia, Vale do Açu e Birité, o que ocorreu foi que o agente optou por gerar nessas usinas em substituição a usinas mais baratas. Então, no caso, estou pegando como exemplo o dia 18, Ibirité estava gerando para atender o compromisso de garantia energética comandado pelo ONS das UTS Seropédica e Termorrio, e as UTS Termobahia e Vale do Açu estavam gerando por inflexibilidade, e parte da geração delas também foi utilizada para atender o compromisso de geração por garantia energética comandado pelo ONS das UTS Bahia 1, Arembepe e Murici. Espero ter esclarecido a sua dúvida, Fernando. Se ainda tiver alguma dúvida, você pode nos encaminhar mais detalhadamente por e-mail ou por meio da central de relacionamento com os agentes. Obrigado. Muito obrigada, Vitor. Então, continuando, nós recebemos uma pergunta relacionada à RVD do Pedro Scusi, da Engie Brasil Energia. Com o término do RVD, o operador possui algum relatório com os números de redução e quais os impactos energéticos positivos para o sistema que foram obtidos com o programa? E também recebemos uma série de perguntas relacionadas ao despacho de geração térmica, muito relacionados com os níveis de armazenamento dos reservatórios, também com a redução de garantia energética que ocorreu nessa semana. Como são uma série de perguntas, eu vou ler aqui o nome de todos aqueles que nos enviaram, e então recebemos pergunta do Alessandro Dutra, da Petrobras, do Lucas Cousani, da Central Energia, do Henrique Quido, da Tempo Energia, da Valesca Lima, da AES, do Leandro Nassif, da Copel, da Mônica Zambelli, da CPFL, e da Isabela Pereira, da Minerva Energia. Como foram várias perguntas, a gente vai chamar agora o Diogo, que vai comentar para a gente, englobando todas essas questões que foram colocadas no chat. Por favor, Diogo. Obrigado, Janaína. Boa tarde a todos, obrigado pelas questões enviadas. Eu vou apresentar alguns slides para tentar esclarecer essa mudança de política operativa que aconteceu essa semana.
Parte desses slides foram apresentados na reunião do CMSE e vamos compartilhar com vocês. Tá? Primeiro, a condição, né, dos reservatórios nesse mês de novembro, dos principais reservatórios do Sul e do Sudeste, né? Os principais reservatórios ali do Grande, né? Primeiro, Furnas, né? A gente observou uma variação de 2,7 pontos percentuais acima, né? Marimbondo e Água Vermelha que acabaram depressionando, Marimbondo 3 pontos percentuais e Água Vermelha 3,5. No Paranaíba, a gente observa na maior parte um repressionamento, só São Simão, que a gente observa 0,1 ponto percentual de queda. Ilha Solteira, a gente está mantendo a cota de 319, bem próximo ali à cota de 319. Itaipu, nesses últimos 18 dias, teve uma queda de 26 centímetros, né? E no sul, Foz da Areia e Santiago, Salto Santiago, no Iguaçu, houve uma recuperação significativa, enquanto Barra Grande teve uma queda de 5,3 pontos percentuais. Isso, para o armazenamento de cada subsistema, representou, no Nordeste, 0,6 pontos percentuais a menos, né, nesse mês de novembro. No Nordeste, nós tivemos uma operação especial, do dia 1º até o dia 10 de novembro, uma expedição científica no Rio São Francisco. Então, tivemos que aumentar a geração durante esse período, que foi exatamente que ocasionou essa queda no armazenamento. A partir do dia 11, a gente já está operando São Francisco na mínima, né? Os reservatórios do Norte, que representaram 8,8 pontos percentuais de queda, né, que são os recursos que estão sendo mais utilizados no momento. O Sudeste, com 0,6 pontos percentuais de aumento, né, de reservatório. E o Sul, 2,3, que no caso do SIM representou uma continuidade, né, desse armazenamento nesse período. Primeiro, explicar por que essa variação, principalmente no Marimbondo, Água Vermelha e São Simão, eles estão tendo um depressionamento para atendimento da operação ali do Baixo Paraná. Primeiro, para a gente manter a cota, né, de Ilha Solteira, e Três Irmãos, que desde de setembro, início de setembro, a gente está operando com um mínimo operativo, né, dada a autorização que foi dada pela CREG. E para manter esse nível, a gente precisa, de certa forma, descer a água para chegar, manter essa cota lá em Ilha Solteira, né? E as defluências, a defluência mínima, principalmente de Jupiá, que desde agora do início de novembro a gente está mantendo uma vazão de 3.600 metros cúbicos por segundo, dado esse início do período de Piracema, né? Para atendimento a essas restrições hídricas, acaba que a operação toda do Grande, do Tietê e do Paranaíba está dimensionada para manter essas restrições dentro do valor obrigado, né? Então, esse repressionamento observado no Sudeste foi por causa desses dois motivos, tá? Bom, no resto do SIM, o que a gente tem observado nesses últimos 12 dias de operação, principalmente na bacia do Rio Amazonas, né, de todos os rios que desagam ali no Amazonas, é um grande aumento de geração nessas usinas a fio d'água, principalmente no Teles Pires e Xingu, né, que representam praticamente um dobro de energia que a gente tinha há 12 dias atrás, né? Passando de 3.400 megas médios que eram gerados lá no dia 8, né, até 7,2 gigawatts que foram programados para o dia de hoje.
Adicionalmente, no Rio Tocantins, né, na bacia do Tocantins, também a gente está observando um acréscimo de geração, muito para seguir a curva de referência de Tucuruí, da nota técnica que a gente emitiu, né? E desde o dia 8, quando não existe mais limitação de geração lá em Tucuruí, a gente está gerando, aumentou, né? De 6,2 gigawatts para 8,6 gigawatts nesse período no Rio Tocantins. Tá? Observa também no Rio Paraná que a gente estava mantendo uma geração alta no início de novembro. A partir do dia 8, a gente está diminuindo, reduzindo bastante a geração, principalmente em Itaipu, né? E a geração no sul, que também está bem reduzida, né? Ela variando, ambas variando apenas com o acréscimo ou redução da carga. Tá? Nesse período, né, nessas 2 semanas, que a gente pode observar realmente nessa mudança de semana, que até semana passada a gente estava fazendo um despacho, né, de geração térmica mais importante, incluindo o que está no mérito e o que está fora do mérito, da ordem de 20 mil, né? E a partir do dia 13, quando a gente tem, de certa forma, uma redução na carga líquida, que esse final de semana a gente observou grandes gerações eólicas, né? E baixa carga, principalmente aqui no feriado. Então, com essa redução de carga líquida, as usinas despachadas, né, a gente teve que realmente fazer uma redução nos despachos que são mais caros, né, vamos dizer assim. Então, a gente teve essa redução bem significativa no despacho térmico, né. No final de semana, uma redução bem significativa, né. Praticamente, semana passada, a gente estava gerando na ordem de 19.5, a média da semana, e passamos para essa semana para uma média de 14,4. Tá? No dia, um recorde aqui, no dia 14, no dia 5, dia 15, perdão, que conseguimos alocar apenas 11 mil de geração térmica, né? No domingo e segunda-feira. Tá? Essa alocação ela é feita seguindo a ordem de custo, né? Os recursos mais caros são reduzidos nesse momento, e o que a gente tem conseguido alocar até o momento são os recursos mais flexíveis, né? Que possibilitam a gente, de certa forma, ligar e desligar ao mesmo dia para atendimento de conta de carga. Os recursos poucos flexíveis e caros, a gente não está conseguindo alocar nesse despacho, né, para atendimento da carga líquida. Né. Como previsão para as próximas semanas, né, o que a gente tem observado é que a vazão em Tucuruí ela já está ultrapassando o 3º quartil, né, do histórico de vazão que a gente observa lá na usina para esse período agora de novembro, né? Então ele já está de certa forma caracterizando, já está caracterizado esse período úmido e de certa forma quando o histórico apresenta esse aumento, né? O comportamento padrão é quando ele começa a aumentar esse aumento de vazão, ele vai ser contínuo para os próximos meses. Tá? O Madeira ele está abaixo do 1º quartil, então o Madeira não foi das usinas do Rio Madeira não foram os responsáveis pelo esse incremento de geração no Rio, na bacia do Amazonas, né? E para o Xingu um comportamento idêntico, né, ao observado em Tucuruí, que está acima do 3º quartil. Tá? Então, demonstrando que para as próximas semanas, realmente, a gente não espera não voltar mais ao mesmo despacho de garantia térmica, de garantia energética, né, que a gente estava tendo para a semana passada. Continuamos com a política de minimização do uso de geração hidráulica no Nordeste,
no Sudeste e no Sul, mas agora alocando ao máximo essa geração que a gente está já, essa grande afluência que a gente está verificando para o Norte. Tá? Aproveitando, né, respondendo a questão do RVD, tá? O RVD ele foi utilizado, foi programado na programação diária. Teve seu início lá no dia 13 de setembro, né, e ficamos utilizando esse recurso durante um mês. Foram 4 semanas, de certa forma foi um aprendizado para a gente entender como é que esse recurso funcionaria, já que é um recurso não monitorado pelo ONS. E nesse período, a gente pode observar nessa barrinha azul ao lado esquerdo, né, que durante esse período a gente teve uma alocação de energética, né, de, em média, 50 megawatts médio, né? Isso considerando que a maior parte dos consumidores não fizeram deslocamento, né, e que 90% dos consumidores atenderam ao pedido, né, do ONS. Tá? Representa a ordem de 0,02 pontos percentuais no armazenamento do SIM. Lógico que o RVD ele não era, o intuito dele não era energético, né? O intuito dele era para atendimento de potência, e aí a gente pode observar nessa barrinha à direita, né, o máximo de potência disponibilizado em um patamar semi-horário, né? E atingimos o recorde de 368 mega programado aqui no dia 23/9. Tá? A partir do dia dessa próxima semana, esse aqui foi o último dia que a gente aprovou esse recurso na programação diária. A partir da outra semana, do dia 13 de outubro, a gente começou a observar uma melhora no atendimento a ponto. Então, não foi necessária a utilização desse recurso para compor esse atendimento, né, da reserva de potência. Bom, era isso. Espero ter respondido as questões. Qualquer dúvida, mande para a nossa central de relacionamentos, né? E, Janaína, volta a palavra para você. Muito obrigada, Diogo. Então, agora, né, nós encerramos nossa reunião, né, e pedimos que, em caso de novas dúvidas, novas questões, né, para que elas sejam encaminhadas para a nossa central de relacionamento. Né, na próxima semana, nós teremos a reunião do PMO, nos dias 25 e 26 de novembro, e nossa próxima reunião semanal da programação será no dia 3 de dezembro. Né, nós agradecemos a atenção de todos e desejamos uma boa tarde.